Eu nasci no contexto da igreja evangélica, a igreja batista. Quando adolescente, eu tenho uma experiência mais profunda assim, com o evangelho, começo a pregar em tudo quanto é canto. E ali despertou em mim essa dimensão da vocação pastoral, nunca associada à autoridade, hierarquia ou poder. Para mim, sempre esteve associada a uma dimensão de serviço, compromisso com a justiça e compartilhar o evangelho. Então foi no contexto da minha adolescência, dentro da igreja, que eu me senti despertado para essa dimensão pastoral, olhando muito e tendo muito como referência, por exemplo, Martin Luther King, e no campo católico, Frei Beto, Frei Tito, a irmã Dorothy, as minhas referências. Então eu tomei aquilo como uma paixão para a minha vida e fui fazer seminário. Esse lugar que você estava já era progressista ou ainda era um ambiente conservador? O ambiente meu de origem é conservador. Vivi muitas coisas bonitas ali dentro, de amizade, de afeto, de companheirismo. Mas chegou uma hora que eu já não conseguia mais respirar teológica e existencialmente ali dentro. Então tem um momento ali de ruptura conciliada, digamos assim, em que eu vou dirigir uma congregação e essa congregação se torna uma igreja que hoje é a igreja da qual eu participo e que eu pastoreio, mas era um ambiente conservador. Quando eu vou fazer seminário, meu seminário já tinha uma tendência mais progressista. Também vou estudar ciências sociais na UF, então eu começo a reelaborar o conteúdo da minha fé e entrar em conflito com a minha própria igreja. E, de fato, não consegui sobreviver ali muito tempo. E daí, qual foi o próximo passo? Você criou uma sua? Então, na verdade, foi tudo dentro de um rito formal. Eu, como seminarista, eu fiquei responsável pela plantação de uma nova igreja. E a galera que me acompanhou partilhava dessa mesma crise, de como lidar com o conservadorismo da igreja, como resgatar a essência mais emancipadora do evangelho. A gente queria discutir a pauta racial, a pauta de gênero, a pauta da justiça social que a gente via pulsar no evangelho, mas via a igreja muito indiferente. Então o próximo passo na época acabou sendo esse, da congregação se estruturar, crescer e se tornar autônoma. Virou a igreja batista do caminho, que é a igreja que eu pastoreio. E Henrique, o que é ser cristão para você? Simples pergunta, hein? Ser cristão é ter Jesus Cristo como Deus encarnado e referência máxima e absoluta de um amor ético-político que nos compromete com a vida, com a dignidade humana, especialmente com os corpos oprimidos. Ser cristão, então, é um discipulado, é seguir os passos de Jesus Cristo de Nazaré. E esses passos têm a ver com vida plena compartilhada, tem a ver com inquietude diante de tudo aquilo que é injusto e maltrata a vida. Ser cristão é chorar a dor do mundo por encontrar na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Ser cristão é perceber o grito de Deus no rosto daqueles e daquelas que sofrem. Ser cristão é ter como utopia o reino dos céus, mas entender que esse reino dos céus se sinaliza na terra concreta, onde homens e mulheres vivem. É por aí a descoberta de caminhar com Jesus. Mais ou menos 90% da sociedade brasileira se diz cristão, tipo os católicos e os evangélicos. Sim. Só que esse discurso cristão acabou se tornando uma coisa conservadora e o que foi o que elegeu Bolsonaro e toda a representante de extrema-direita. O que você acha que se transformou desse discurso de Jesus para o que é hoje? Isso faz muito tempo. Na verdade, o evangelho nasce na periferia entre os pobres, os maltratados. E os primeiros séculos continuou sendo uma experiência religiosa muito popular, muito periférica. No século IV tem uma virada histórica muito grande para essa religião, quando o evangelho, ou o cristianismo então nascente, deixa de ser uma religião popular e é abraçada pela institucionalidade, pela oficialidade do Império Romano, vira religião do Estado. Então, esse é um marco que tem consequências profundas sobre a interpretação da vida de Jesus, a interpretação sobre a Bíblia, a interpretação sobre poder, sociedade, configuração das relações humanas. O que eu quero chamar a atenção é que essa virada conservadora já aconteceu há muito tempo, quando o cristianismo hegemônico se tornou
oficial, institucional, amante do poder e da doutrina. Sempre houve, e eu gosto de dar visibilidade a isso, uma tradição cristã popular, arejada, acolhedora, emancipadora. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse conservadorismo não é uma novidade. Afinal, foi dentro da lógica do cristianismo oficial que teve as cruzadas sanguinárias e genocidas, a colonização racista e escravocrata da América, a dizimação de povos indígenas, apoio a ditaduras civis militares no século passado. Então, não é uma novidade ver o cristianismo capturado por um discurso de poder que nada tem a ver com a sua origem social, histórica, na pessoa de Jesus de Nazaré. Você vê algum problema, por exemplo, de ter uma pessoa que se diz cristã na política? Nenhum problema. A questão, definitivamente, para mim, não é essa. A laicidade ou a democracia não devem excluir a participação de religiosos na política. A questão é a qualidade, a característica desta participação. Então, achar que existem dimensões completamente separadas por um muro rígido, intransponível, aqui a religião, aqui a política, eu não acredito nessa formulação iluminista. Porque, vou dar o meu exemplo, colocar isso de maneira mais de testemunho pessoal. Como é que eu vou separar isso dentro de mim? Eu sou, por definição, um ser político, como todo ser humano é. Não só um ser político, como todo ser humano é. Eu sou engajado politicamente. Eu tenho intuições, convicções e posições. E eu sou uma pessoa religiosa, eu creio em Jesus. Como é que eu separo isso dentro de mim? Não existe essa separação, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Fé e política se relacionam inevitavelmente. A questão está na característica dessa relação. Quando a fé é um projeto de poder que impõe uma doutrina para o conjunto da sociedade, isso é antilaico, antidemocrático, arbitrário e absolutamente violento. É o que a gente vê hoje no Brasil. Mas também tem a fé que me inspira a lutar por justiça, pelo bem comum, o que foram os freis dominicanos lutando contra a ditadura, o que foi a Irmã Dorothy lutando contra os latifundiários no Pará, o que foi Martin Luther King lutando contra o racismo, a segregação racial nos Estados Unidos, todo mundo inspirado pela fé. Não tem como separar. A questão é a qualidade desta relação entre fé e política. Não, então você acha que, por exemplo, um líder político jamais pode utilizar a Bíblia ou o slogan do Bolsonaro, Deus acima de tudo, como uma Esse slogan, ferramenta política? Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus. É a projeção de Deus, do Bolsonaro. Ele usa a sua projeção de Deus para impor à sociedade uma determinada moral. Isso esconde sede de poder e arrogância. Deus é Deus. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da nossa narrativa sobre Deus. Por isso que é fascista. Porque é pegar uma narrativa sobre Deus, achar que ela é única, verdadeira e totalizante e buscar mecanismos de imposição e força para que toda a sociedade se adeque a isso. Então isso tem um dispositivo de vontade de domínio. Deus acima de tudo é uma formulação, do ponto de vista político, perigosa, violenta e fascista. E eu diria que antibíblica. Se eu for discutir teologicamente, o Deus que aparece na Bíblia está muito menos acima e muito mais no meio do povão. Ele está muito mais manifesto na terra do que no céu, entre os pobres, entre os pequeninos, entre os corpos oprimidos. Tanto do ponto de vista político quanto bíblico-religioso, essa afirmação é absurda, perigosa, violenta. Na verdade, é o próprio Bolsonaro acima de tudo. É a projeção dele acima de tudo. Deus aí é moeda, produto. E falando sobre o estudo da Bíblia que você citou agora, você diz, eu vi uma informação sua dizendo que a Bíblia é um livro negro de interpretação branca. Sim. O que você quer dizer exatamente com isso? Que nós somos colonizados no nosso pensamento, na nossa forma de conhecimento. A nossa leitura bíblica já é muito ocidentalizada e eurocêntrica. Isso tira de nós a possibilidade de perceber a tradição bíblica que tem a ver com a África, que tem a ver com africanidade, que tem a ver com oralidade, que tem a ver com negritude, que tem a ver com corpos oprimidos. Se você pega o Antigo Testamento, para nós cristãos, é a história de um povo oprimido peregrinando pelo deserto.
Esse povo consegue uma terra, daí ele monta um estado opressor. Vêm os profetas e começam a denunciar isso. Isso pulsa na Bíblia, mas o olhar eurocêntrico, ele silencia essa voz política e espiritual da Bíblia e coloca tudo num patamar tipicamente moralista e individual. E o Novo Testamento é simplesmente a afirmação de que Deus veio ao mundo e encarnou entre os pobres. Isso também some na lente eurocêntrica. Quando eu digo que é uma perspectiva branca, não é do ponto de vista apenas da cor da pele, é da forma de leitura. A Bíblia perde o seu caráter sociopolítico popular e vira um manual de etiqueta e elegância moral. Então isso faz sumir o chão da história da onde a tradição bíblica surgiu. E como é feita essa interpretação? Porque, por exemplo, muitas pessoas justificam casais LGBTs dizendo que vai para o inferno, baseado no Antigo Testamento Levítico e no Novo Testamento na carta de Paulo, né? Aos Romanos. Então, assim, as pessoas pegam um fragmento da Bíblia e transformam numa verdade. Verdade. Como que deve ser feita essa interpretação para não acontecer esse tipo de coisa e nem acontecer esse embranquecimento que você falou? Sempre contextualizando e localizando historicamente o texto. Não existe leitura neutra. Toda leitura é uma interpretação de uma bula de remédio. Não há uma objetividade total. A gente vai ler e vai discutir sobre a bula. Então toda leitura é uma interpretação. A questão é quais são os critérios da nossa interpretação. Eu faço parte de uma tradição que acredita na leitura popular e comunitária da Bíblia. De você pegar o texto, jogar no seu contexto para entender qual era a função dele na época. Primeiramente. Depois, a partir de um critério que a gente escolhe, que é o critério do Cristo, da pessoa de Jesus de Nazaré para nós cristãos, você começa a ler a Bíblia tendo Jesus como um critério máximo de interpretação. O amor, a dignidade humana. O tempo bíblico, por exemplo, não conhecia a sexualidade como nós conhecemos hoje. Do ponto de vista da identidade, da orientação sexual. Querer que eles achar que eles iam falar sobre sexualidade com o acúmulo que nós temos hoje, é impossível. Aquilo reflete uma época, um momento. Isso tira a sacralidade da revelação bíblica? Não. Mas atenção que eu vou dizer. A Bíblia é a palavra de Deus, para mim, não no texto, no ponto, na vírgula, Levítico 2 ou Romanos 4. Não. A Bíblia é a palavra de Deus à medida que ela aponta o Cristo, à medida que ela aponta o amor, à medida que ela aponta um Deus para além da própria Bíblia. Então a melhor maneira é localizar e contextualizar o texto. Entender o que ele queria dizer na época que ele foi escrito para as pessoas que estavam lendo e ouvindo. A partir disso, tendo Jesus como critério e a centralidade do amor, a gente começa a entender o que é histórico e cultural, o que é eterno e atemporal. Então ser LGBT não é pecado? De jeito nenhum. Pecado é intolerância. Pecado é violência. Pecado é pegar o texto e achar que Deus é igual ao texto. Isso é idolatria. É pegar o texto e dizer, Deus, você é o texto. Deus escapa ao próprio texto. Deus não pode ser do tamanho de um texto, senão não é Deus. E recentemente a gente teve um caso que a atriz Renata Carvalho, ela é trans, minha amiga, interpretou Jesus. Sim. Né? E a própria campanha do Bolsonaro e os fundamentalistas utilizaram isso como um ataque à igreja, a Jesus, né? O fato da Renata estar interpretando Jesus. Então eu falo, é possível Jesus ser uma mulher trans? Sim. Ou é possível Jesus ser travesti? Sim. O que ataca Cristo é o fato de uma trans ou uma travesti no Brasil ter uma expectativa de vida de 35 anos. O que ataca o Cristo é esse país ser o país que mais mata trans e travestis no mundo. É aí que Cristo está sendo ofendido. Quando uma pessoa é violentada, agredida e morta por ser quem ela é. Não está na sua orientação sexual, na sua identidade de gênero. Está naquilo que mata, naquilo que violenta, que tira a liberdade de ser. O que deveria fazer a igreja ficar assim, meu Deus, está tudo errado, é saber que a expectativa de vida de uma trans no Brasil é de 35 anos, por causa de violência, de vulnerabilidade social. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, tem um texto, salvo engano, em Mateus, capítulo 25, que Jesus, que era um grande contador de história, com uma imaginação muito grande, ele imagina o chamado fim do mundo, ou a chegada do reino dos céus. E ele fala assim, olha, vocês vão estar do meu lado,
Vocês que quando eu tive fome me deram de comer, sede me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu era um forasteiro, vocês me acolheram. Daí, os justos dizem assim no texto: mas Senhor, quando foi que nós te fizemos estas coisas? E Jesus responde: quando vocês fizeram a um destes meus irmãos, vocês fizeram isso para mim mesmo. Ou seja, quais as imagens que Jesus escolheu para se identificar? Fome, sede, nudez, privação de liberdade, ausência de um lugar para viver. São imagens todas sentidas no corpo e todas fruto de algum grau, de algum tipo de violência e de opressão. Qual o recado que Jesus dá para os seus discípulos? Quer me encontrar? Quer me ver? Quer me achar no mundo? Eu estou transparecendo no rosto daqueles que sofrem. A partir deste texto bíblico, eu posso dizer, sim, que Cristo é uma trans, que Cristo é uma travesti, que Cristo é uma mulher negra, que Cristo é um indígena, que Cristo é um quilombola, que Cristo é um refugiado, porque ele está aparecendo nos corpos oprimidos da história. De onde eu tiro isso? De um manual de esquerda? Não, da Bíblia. De um testemunho de uma história contada pelo próprio Jesus de Nazaré. E aproveitando que você falou isso, naquela época não existia essa definição, mas você acha que na definição de hoje Jesus era um homem de esquerda? Que pegadinha. Eu não gosto de usar essa afirmação porque ela é anacrônica e como você mesmo adiantou. Não existia a formulação esquerda e direita. Eu creio de verdade que o Evangelho é maior do que essas formulações. É a revolução das revoluções no coração do ser humano. Então eu não gosto de usar essa categoria, até porque eu sei que ela pode me dificultar conversar com um monte de gente. Mas o que eu posso dizer é que tem um conteúdo ético, político muito evidente na vida de Jesus, mas muito evidente. Compromisso com os pobres, denúncia do acúmulo de riquezas, celebração da diversidade, denúncia de um poder tirano e violento do Estado. Então eu vou assumir a responsabilidade. Eu, Henrique Vieira, olhando para a vida de Jesus, vejo princípios ético-políticos que me colocam num campo da esquerda. Essa é minha escolha, como muitos irmãos e irmãs fazem. Não quero dizer que Jesus era. Eu sou de esquerda porque a minha fé cristã me faz ficar mais próximo da narrativa de mundo e da perspectiva de sociedade da esquerda. Uma esquerda ampla, democrática, pautada nos direitos humanos, na radicalidade da democracia e da diversidade. Mas, mesmo me considerando de esquerda e assumindo que isso vem do meu cristianismo, eu continuo insistindo que a proposta do Evangelho revolucionaria a própria esquerda, que é de um amor ético-político raro, profundo, incondicional, que na minha compreensão e fé é capaz de mudar corações e estruturas opressoras. Tem uma frase muito comum, utilizada, que é, as pessoas falam que bandido bom, bandido morto. Terrível. E Jesus na época foi preso, torturado, por ser considerado um bandido. Então, você acha que essas pessoas que falam isso, de uma certa forma, elas estão atacando a memória de Jesus? Ah, com certeza, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Jesus rejeitou a pedra que condena pessoas. Daí vem pessoas em nome de Jesus, pegam a pedra e tacam. É mais ou menos essa a imagem que eu construo cenicamente na minha cabeça. Uma pedra feita para apedrejar. Daí Jesus diz, eu não quero usar isso contra ninguém. Daí vem os discípulos de Jesus, pegam a pedra, você não quer usar, mas em seu nome nós vamos. É mais ou menos essa imagem que eu quero construir. Desejar a morte de alguém por erros que cometeu, poucas coisas são mais contra o Evangelho do que essa afirmação. É muito incompatível. Não dá para pegar a figura do Evangelho ali revelada, Jesus, e achar que tem indício de que ele diria isso. Pelo contrário, fico imaginando Jesus ouvindo isso dizendo, não entenderam nada. Nada do que eu vivi, encarnei e propus. Bandido bom e bandido morto é vingança, não é justiça. Não tem nada a ver com a delicadeza justa do Evangelho de Jesus. E agora, pra gente encerrar, eu conheço muita gente que acabou ficando decepcionada com a igreja, porque exatamente por isso, por esse discurso utilizado da igreja, sabe? E acabou saindo, mas ainda tem uma esperança dentro. Qual mensagem você passaria para essas pessoas que se decepcionaram com a religião ou com
com o ensinamento cristão e hoje se sentem excluídas desse espaço? Primeiro conselho é olhar para Jesus. Não olhar fixamente para as instituições, nem para nós mesmos como solução. Olhar para Jesus de Nazaré e perceber ali o Deus encarnado. Este sim não nos decepciona. Segundo, tem um texto que Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, igreja, na perspectiva bíblica, é muito mais do que instituição e templo. É a gente junto. Então, eu diria para essas pessoas, se reúnam com outras pessoas. Façam a igreja acontecer para além da institucionalidade. Se reúnam para promover a paz, para promover a justiça, para denunciar as diversas violências, para ficar inquieto diante do momento terrível que o Brasil está vivendo. Se juntem. Eu acredito nessa organização do povo. Não é desmerecendo a institucionalidade, não, mas é usar a comunhão para subverter a própria instituição. Então eu diria para essas pessoas, e são muitas, eu sei, que estão machucadas, que às vezes a melhor forma de resgatar a fé é tirando o olhar um pouquinho das instituições e voltando a olhar para Jesus. E também se juntando com outras pessoas para a gente produzir uma igreja itinerante, peregrina, popular, nas casas, nas ruas, nas praças, que desautorize os coronéis da fé e que devolva o cristianismo à sua origem, que é a origem popular, que é a origem revolucionária.